E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Felipe Sandri na área. Acabou há instantes, segundos atrás, São Paulo 3, Fluminense 1. O São Paulo virou a chavinha no Campeonato Brasileiro, o São Paulo tá mirando agora a parte de cima da tabela. Calma, calma, que eu não sou nenhum bipolar aqui. A gente vai analisar o jogo, analisar essa vitória, mas é claro que o São Paulo está em curva de crescimento no Brasileirão 2025. O São Paulo conquista a terceira vitória seguida e dá um alívio, eu acho que agora um alívio mais com substância, digamos assim, mais substancial dessa zona do rebaixamento. Vamos falar sobre tudo isso, mas se você não é inscrito no canal, não é inscrita, já se inscreva, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. A gente sempre faz o pós-jogo mais tricolor da web aqui, tá bom? Galera, mais uma vitória tricolor. Nossa, fazia tempo que eu não via isso. São Paulo com 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, de tamanha regularidade, de tamanha dificuldade que é o Campeonato Brasileiro. São Paulo conquista mais 3 pontos importantíssimos. Chega a 22 pontos nesse momento, está na 8ª colocação, parte de cima da tabela, metade de cima da tabela. Claro, ainda não dá para ter uma certeza dessa posição, desse lugar do São Paulo na tabela de classificação, porque o São Paulo tem 17 jogos. O São Paulo é um dos que mais jogaram na competição. Tem muito time que está com 14, 15 jogos ainda e está lá na parte de baixo. É torcer para a maioria desses jogos, desses times que estão com 14 e 15 jogos, ter empate, ter derrotas, para a gente minimamente ficar nos 10 primeiros colocados. Então, o São Paulo está em curva de crescimento, está olhando para cima nesse momento, mas por conta dessa situação do número de jogos que o São Paulo já fez, em comparação com os seus adversários, não dá para ter certeza dessa colocação de fato. Mas a realidade é essa, a realidade é que parece que a chavinha virou lá para os lados do Morumbi. O trabalho de Hernan Crespo vem ganhando corpo, o time do São Paulo é um time que está entrosado, tem um padrão de jogo nesse momento, é um time ligado no 220, foi um jogo que se fosse outros momentos, outros jogos, se fosse há 2, 3 meses atrás, o São Paulo talvez não teria ganho essa partida. E ganhou o jogo e fez o terceiro no final, porque tem essa nova filosofia de se entregar, de se doar, de se dedicar aos 90 minutos mais acréscimos. Então, um jogo que pra mim pode ser, eu acho que já foi o divisor de águas desde o empate lá atrás com o Bragantino, e aí a sequência de vitória contra o Corinthians, a vitória contra o Juventude fora de casa e agora a vitória em casa contra o Fluminense, que até então era o melhor brasileiro do Mundial, chegou na semifinal, que trabalho incrível do Renato Gaúcho. O São Paulo pegou esse time e, no meu modo de entender, amassou o Fluminense no estádio do Morumbi. 3-1, e poderia ter sido mais se o Luciano não perde o pênalti. A gente vai falar desses lances também, mas vamos falar rapidinho da escalação, né? Mais uma vez eu acho que acertou na escalação Hernan Crespo. Ele colocou 3 zagueiros, povoou o meio campo de novo com 3 volantes. Dessa vez, ao invés de ter Sabino, começando como o terceiro zagueiro ali, ele colocou Alan Franco, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. E Arboleda, vale falar já de cara, um parênteses aqui do Arboleda, como joga esse equatoriano, como o Arboleda é monstro sagrado. O Arboleda tá na história do São Paulo, é ídolo do São Paulo, Arboleda. Que golaço que ele fez de cabeça, da jogadaça do Luciano, o cruzamento do Luciano, e ele subiu no 3º andar, foi lá e cabeceou, testa pro gol, a bola foi aonde a coruja dorme. Golaço do São Paulo, aquele gol para desafogar, para tirar, qualquer situação ali de perigo, de repente, que o Fluminense poderia trazer. 1-0 nos 20 e poucos minutos do primeiro tempo, e o São Paulo continuou em cima. O primeiro tempo do Fluminense praticamente foi inexistente, O São Paulo anulou todas as investidas, o Rafael praticamente não pegou na bola, não fez nenhuma defesa, não precisou intervir de nenhuma forma, porque o São Paulo estava ali frenético, tocando passes, indo para cima, dominando as ações do jogo, ditando o ritmo do jogo. Eu gostei muito do primeiro tempo do São Paulo, praticamente só teve um time em campo, que foi o São Paulo. Mas voltando para a escalação, então esses 3 zagueiros, aí Cedric na ala direita,
Enzo Dias dessa vez na área esquerda, e foi muito bem o Enzo Dias, ajudou demais na marcação. Meio campo, motorzinho tricolor, Marcos Antônio, mais uma partidaça dele. Bobadilha caindo nas graças do torcedor, fazendo mais um grande jogo. E o Alisson um pouco mais à frente, que eu senti que ainda não tá sendo aquele Alisson, né? Eu acho que não é a posição dele de fato. O Alisson joga de repente como um segundo volante mais, mas diante das circunstâncias de não ter o Oscar, o Crespo está tentando quebrar a cabeça para achar esse meia, né? Esse terceiro homem de meio campo, na ausência do Oscar. Não tem o Lucas também, o Luciano já achou o lugar dele, que é lá na frente, como o segundo atacante, então o Crespo está tendo essa dificuldade, mas o Alisson compôs o meio de campo, e na frente, ao invés de ter André Silva e Luciano, teve Ferreirinha e Luciano. E o Ferreirinha fez uma grande partida, fez o segundo gol, golaço de cabeça, um grande gol que deu aquela tranquilidade depois do Luciano ter perdido o pênalti. E naquele momento que ele perde o pênalti, eu fiquei apavorado, porque eu pensei, putz, cara, perdeu o pênalti, aí já começa, se o Fluminense empatar, já vão começar a cornetar o Luciano, aquela coisa toda, e graças a Deus isso não aconteceu. O São Paulo fez 2-0, e aí acabou tomando o gol no segundo tempo, né? Um gol ali fortuito, ali, um chute completamente meio que sem nexo ali do Samuel Xavier, do meio da rua. A bola beliscou na trave e entrou no vacilo, o único vacilo da zaga do sistema defensivo do São Paulo, porque tirando isso, o Fluminense não criou pra nada. E aí fica aquele Deus nos acuda, né? 2-1, faltando 15 minutos ainda para acabar o segundo tempo. Você fala, cara, ferrou, esse time vai acabar empatando, o São Paulo vai pelejar de novo e vai acabar amargando um empate dentro de casa, que a gente já viu em outras situações isso acontecer nesse mesmo Campeonato Brasileiro. E aí você fica naquela, e aí o Crespo começa a mudar. E aí ele coloca Rodriguinho, ele colocou André Silva, ele começou a fazer as trocas, colocou o Wendel entrou bem de novo. E aí ele dá a cartada final, coloca o Gonzalo Tapia, e o chileno mostra as suas credenciais pela primeira vez. Num contra-ataque do São Paulo, ele vai lá e sacramenta a vitória do São Paulo, derrota do Fluminense, 3-1 para o São Paulo, um golaço na saída de bola ali, na saída, na verdade, do goleiro Fábio, ele mete por cima, golaço, e aí tranquiliza de vez, porque estava difícil. Mas isso mostra o quanto que o São Paulo mudou o astral, mudou a concentração, mudou a seriedade que encara a partida, mudou a maneira de jogar, não fica fazendo jogo rebuscado, é jogo objetivo, toque e projeção, e toque vai pra frente. Mudou. Alguma coisa mudou ali, e o São Paulo agora está em viés de alta. Tomara que isso se concretize, né? Cada jogo a mais, ir jogo por jogo. Eu brinquei no início aqui falando que o São Paulo está olhando para a parte de cima da tabela. Sim, porque nesse momento o viés é de alta, mas é óbvio que o São Paulo precisa olhar jogo por jogo e jogar como se fosse uma decisão, como está fazendo. Morumbi lotado, mais de 45 mil pessoas presentes hoje. Eu ia no jogo, eu comprei o ingresso, acabei não indo por algumas situações que me impediram, mas, cara, valeu demais, valeu muito. Eu estou muito feliz com esse momento do São Paulo. É muito importante a gente somar cada vez mais pontos. Eu repito e reforço, a questão do número de jogos não dá para tranquilizar. O São Paulo jogou mais no Campeonato Brasileiro do que os demais. Então é jogar todo jogo e acabar compensando aqueles 8, 10 primeiros jogos que o São Paulo foi vergonhoso no campeonato. Agora tem que compensar nessa reta final desse primeiro turno, para daí, a partir do segundo turno, jogar com mais tranquilidade, sem tanta pressão nesse sentido, e poder fazer os tão sonhados 45 pontos, e quem sabe aí mais, pra gente sonhar com alguma coisa. Mas primeiro de tudo, 45 pontos, aí a gente fica tranquilo. É isso, galera. Aguardo os comentários de vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço a todos, vamos pro São Paulo!